O que os profetas não sabiam? Então, ok, nós estamos falando sobre a treliça, a videira, a importância da estrutura, mas para fazer a videira crescer, de que todos nós devemos ser discípulos e só saberíamos que somos discípulos se as pessoas que discipulamos estiverem fazendo outros discípulos. E alguém pode falar, pastor do céu, isso é muito complicado, hein? E aí eu queria contar um segredo para você. Sabe aqueles profetas do Antigo Testamento, grandes homens de Deus, que receberam tantas revelações da parte de Deus? Ah, eu sei, pastor. Esses caras é que deviam estar fazendo discípulo hoje, porque eles sim sabiam muita coisa. Pois é, os grandes profetas do Antigo Testamento sabiam de algumas coisas, mas não sabiam de todas. Ainda assim, serviam e obedeciam a Deus. Vamos pegar o exemplo de Oséias. Oséias foi um profeta que condenou Israel como uma videira luxuriante e rebelde, falsa e condenada. Contudo, ele também profetizou que Deus faria a videira florescer novamente. Porque por todas as aparências exteriores do povo de Deus daquela época, parecia que nada estava acontecendo, exceto pecado, fracasso e condenação. Mas, apesar disso, os profetas prometeram que, das próprias cinzas de Israel, ressurgiria de novo esse povo pelo poder de Deus, que dá a vida. E essa vida floresceria e se tornaria uma linda e grande planta, conhecida por todos os povos. Contudo, haveria ainda assim sofrimento e julgamento, porque as consequências do pecado não poderiam ser evitadas. Então, de algum modo, num tempo futuro, Deus traria esse povo rebelde, por meio de juízo, a sua salvação. Oséias não sabia como seria isso. Aliás, ele nem viu isso acontecendo. Mas ainda assim ele pregou porque ele cria nas promessas de Deus, especificamente em Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro fala dessa certeza que os profetas tinham do que não sabiam, do que ainda não tinham visto. O que os profetas sabiam é que o caminho para a glória seria através do sofrimento de Jesus Cristo. A mensagem de Deus para Israel por meio dos profetas era bem clara que haveria sofrimento por causa do pecado, mas também haveria glória e restauração. E isso aconteceu justamente através de Cristo Jesus. Apesar de ter uma vida perfeita, ele morreu na cruz e sofreu naquela cruz por causa do meu e do seu pecado. E olha que interessante, isso você sabe, mas os profetas não sabiam. Nós sabemos como foi que aconteceu toda essa restauração em Cristo Jesus. Aqueles profetas não souberam. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você está melhor informado que os próprios profetas do Antigo Testamento. Você sabe mais coisa do que o profeta Isaías, porque as informações sobre as boas novas e suas profecias hoje estão completas. Na época deles, não. Nós temos toda a Bíblia por escrito na palma de nossa mão, dentro do celular, para consultar a qualquer hora. Eles não tinham. Nós recebemos o Espírito Santo para nos convencer e nos ensinar as coisas de Deus. Nós fomos regenerados pelo Espírito para não só entender, como aceitar e ensinar a verdade. E mais, os profetas eram isolados, eles ficavam sozinhos, eram perseguidos pelo próprio povo de Deus. Nós não. Nós temos toda a igreja para nos auxiliar nessa obra tão maravilhosa. Dá para perceber? Você tem muito mais recursos, informações e ajuda, até mesmo poder, do que os próprios profetas do Antigo. Na nova aliança, nós temos tudo para a obra do discipulado. Por isso que ele tem que começar e nunca mais parar. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.